Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar algo que eu já comentei um pouco aqui no canal, mas essa semana isso tem estado bastante no meu coração. Eu tenho comentado um pouco com alguns amigos, meus familiares. A gente tem batido um papo um pouco sobre isso e é algo que Jesus tá me ensinando assim. E claro, eu gostaria de compartilhar com vocês, espero que realmente toque o coração de vocês. E se vocês gostarem, dê um like, compartilhem para que mais pessoas possam ser tocadas por esse amor e por essa palavra. Então vamos lá, é normal nessa nossa vida cristã, nessa nossa caminhada, a gente receber muita promessa, a gente recebe muita palavra e às vezes até Deus realmente falando conosco pessoalmente, sozinho, ou Deus usando outras pessoas pra falar com a gente. Eu conheço muita gente que acumula muitas promessas. E seja coisas mirabolantes a coisas pequenas, vamos dizer assim, coisas simples do dia a dia. É normal nessa caminhada a gente receber, seja um emprego novo, seja uma faculdade, seja um carro, ou seja uma viagem, ou seja um estudo diferente, uma influência numa área. Eu conheço muita gente que acumula muita promessa, mas eu conheço muita gente também que acaba se frustrando com ela. Chega um momento que, cara, ela não consegue mais ver o que Deus estava vendo. Essa pessoa, ela não consegue ver o que Deus vê. E eu não digo somente essa pessoa, mas eu muitas vezes, inclusive esses dias eu tava assim, a gente vai recebendo muitas coisas, mas às vezes parece que, cara, como eu vou chegar nesse lugar que Jesus já me disse que eu vou chegar e parece que nada tá acontecendo, parece que nunca vai acontecer e, tipo, foi uma palavra esquecida. E é uma coisa muito simples que a gente acaba esquecendo às vezes. Alguém que me inspira muito na fé é Abraão, cara, foi uma pessoa incrível. Pra quem não conhece a história de Abraão, ele era um servo de Deus e teve um momento que Deus deu uma promessa pra ele de que ele seria pai de multidões. E Deus começou a liberar essas promessas pra ele, só que a mulher dele, Sara, ela era estéril, então não conseguiria, na mente dele, como que eu vou ser pai de multidões? Como eu vou ter uma descendência enorme se a minha esposa não consegue ter um filho? Deus vai dar uma promessa de que eles vão ter um filho e que através desse filho ele teria grande descendência. Esse filho nasce, ele se chama Isaac, é uma história incrível, então eu indicaria pra você ler. E esse filho nasce, ele se chama Isaac, só que chega um momento que Deus pede para que Abraão entregue Isaac para Deus. E ele teria que sacrificar o seu próprio filho. E eu admiro muito Abraão, porque, cara, imaginar a mente desse cara. Tipo, Deus, ele me deu uma promessa e quando tava tudo meio que caminhado para que essa promessa cumprisse, ele simplesmente me pede de volta o meio a qual essa promessa vai ser cumprida. Mas ainda assim, Abraão, ele obedece. Só que quando ele sobe no monte pra realmente sacrificar, Deus mostra que não havia necessidade e ele não precisa. Mas eu acho incrível a fé de Abraão nesse momento. Em Hebreus 11, ele vai dizer vários heróis da fé e vai dizer que Abraão, mesmo que a promessa de Deus estivesse diretamente ligada a Isaac, Abraão, quando ele estava indo para sacrificar o seu filho, ele confiava no Deus que ressuscitava mortos. Então, ele sabia que ainda que ele tivesse que sacrificar o seu filho, ele estava sacrificando ao Deus que podia ressuscitar esse mesmo filho. Mas você pode estar perguntando o que tem a ver, né? Então, isso traz um grande entendimento sobre promessa, porque Abraão, ele não estava com a sua fé na situação. Ele não tinha colocado a sua fé em Isaac. Ele tinha colocado a sua fé em Deus e na palavra que Deus tinha liberado para ele. Ele podia não estar entendendo na forma, mas ele sabia que Deus tinha liberado uma palavra e ela seria cumprida a partir de Isaac. Eu imagino que Abraão deveria estar tipo, cara, eu não sei como, mas eu sei que Deus cumpre as suas promessas. Deus liberou uma palavra sobre o meu filho. Então, ainda que eu tenha que sacrificá-lo, Deus, eu sei que ele vai ressuscitar. E eu acredito que a grande chave é essa, nós não colocarmos a nossa expectativa e a nossa fé e a nossa confiança na situação. Talvez Deus tenha te prometido um emprego dos seus sonhos e você foi disputar para esse emprego dos seus sonhos e você foi negado. Então, tipo, como assim? Deus falou que eu vou ter esse emprego dos sonhos e quando eu vou para esse emprego dos sonhos, eu sou negada. Talvez você pense, cara, Deus não vai cumprir, essa palavra caducou. Mas as promessas de Deus, elas continuam. Deus continua sendo fiel. Ou seja, não confie na situação. Não confie no fato de você ter ido atrás desse emprego e não ter gerado fruto como você esperava. Mas confie na palavra que foi liberada. Tipo, eu não sei se vai ser agora, eu não sei se vai ser daqui a 10 anos. Mas Deus liberou uma palavra e nela eu confio. Ainda que demore 5 anos, 10 anos, ou talvez 1 minuto, 5 minutos, uma semana, Deus liberou uma palavra e eu preciso confiar nela. Porque quem prometeu é fiel e continua sendo fiel para cumprir. Em Isaías, no capítulo 51, no versículo 2, diz assim: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Cara, isso é incrível, porque diz exatamente que quando Deus
o chamou, quando Deus chamou Abraão, ele era apenas um, mas quando Deus o abençoou, ele se tornou muitos. Abraão não tinha nem contemplado a sua descendência, os seus frutos, a promessa dele se cumprindo, mas quando Deus o abençoou, ele já tinha se tornado aquela promessa. Abraão, ele não precisou ver a promessa se cumprindo para se tornar a promessa. Ele era apenas um, mas quando Deus o abençoou, quando Deus prometeu, quando ele viu que aquele que é fiel para cumprir tinha liberado uma palavra sobre ele, ele já tinha se tornado aquela palavra. Porque quando Deus diz, já é, e nós precisamos confiar não na situação, não onde nós achamos que é onde Deus quer nos levar, mas sim nas palavras que foram liberadas. Nós precisamos confiar que seja amanhã, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 5 minutos, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Porque, cara, as situações podem até te decepcionar, mas acredite, a palavra de Deus, ela é eterna e ela nunca vai te decepcionar. Confie que Deus é bom, confie no amor de Deus. Como disse no vídeo anterior com a pastora Simone, se você não viu, veja lá. É isso, é muito fácil confiar em Deus, mas é difícil confiar no amor de Deus. No amor de Deus como Pai. Porque quando nós confiamos no amor de Deus como Pai, nós percebemos que tudo que acontece coopera para o nosso bem, porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai, Ele não deixa os seus filhos desamparados. Eu não sei se eu me fiz entender, eu não sei se ficou muito claro, mas eu espero que tenha ficado. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar que eu vou responder aqui. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.